Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui para concluir a nossa reflexão neste mês a respeito deste assunto que está sendo fascinante para mim: imagem e semelhança, como nós lemos no início em Gênesis capítulo 1, verso 26. Criados para refletir o amor e a santidade de Deus. Mateus capítulo 6, verso 9, que nos mostra a oração que nós chamamos de Pai Nosso ou Dominical, começa assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Na realidade, o que significa isso? Santificar o nome do Senhor. Isso, na realidade, está apontando diretamente para aquele que ora, o Filho de Deus, aquela pessoa que está se dirigindo ao seu Pai Celeste e que requer, ele deseja que o nome do seu Pai Celeste, de Deus, o seu Criador, seja santificado, visto através dos outros, na vida desta pessoa, na maneira como ele vive. Isso é santificar o nome do Senhor na nossa vida. Seja santificado, Senhor, o teu nome, através de como eu vivo neste mundo. Na primeira parte dessa reflexão, eu me lembro de ter mencionado que humanidade se tornou sinônimo de fracasso, corrupção, engano, maldade e outros adjetivos igualmente negativos. Mas temos que olhar para a origem, o modelo original, e não a cópia defeituosa. Deus nunca abandonou o seu plano de família estendida, de estender ele próprio através daquele que ele criou para ser a sua imagem, conforme a sua semelhança. A queda do homem, ou seja, a escolha pelo pecado, acabou por aperfeiçoar este plano, ou seja, o plano de Deus. Você já pensou nisso? Olha só, vamos dar uma olhada. Alguém que não tem a capacidade de fazer qualquer maldade pode ser considerado bom ou santo? Alguém que não tem a capacidade de produzir atos de egoísmo pode ser considerado amoroso? Às vezes nós pensamos assim, primeiro a respeito de Deus, né? Então, quando nós pensamos que Deus é amor, Deus é santo e atribuímos essas qualidades em Deus porque Ele é Deus, como sendo atributos naturais, então nós eliminamos esse raciocínio. Mas a resposta é não. Amor, bondade, santidade são atributos morais. Portanto, é o resultado de alguém que escolhe ser assim, sabendo que tem a opção de não o ser. Deus é amor, Deus é santo, Deus é bondoso e poderíamos aqui adicionar: Deus é misericordioso, paciente, longânimo, porque ele escolheu ser isso. Outros resultados da queda que nós podemos ver que aperfeiçoou o plano de Deus é: Adão e Eva não tinham corpos glorificados. Com a queda, entrou a maldição da morte. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 3, verso 19, que diz: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Mas isso gerou a possibilidade de corpo glorificado e ressurreto, que é o caso, que nós vemos com a redenção. Em 1 Coríntios, e eu chamo a atenção de vocês para lerem isso juntamente comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42 até o 49. Diz assim:
Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, e isso é uma referência a Jesus Cristo, é espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tal também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Veja que isto aqui não teria acontecido se não tivesse também acontecido a queda. Nós ficamos pensando, e eu vou te dizer, seria maravilhoso que não tivesse acontecido a queda e o homem viveria sempre, com Deus, como foi planejado, estendendo o amor, a santidade, a glória de Deus aqui nesta terra e fazendo de toda a natureza uma extensão do Éden que Deus havia criado como protótipo, como modelo para que o homem olhasse e copiasse e exercesse o seu governo em amor e santidade, quer dizer, dominando sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Mas aconteceu a queda e Deus não desistiu do seu plano. Ele agora coloca em ação o plano da redenção através do seu amor, plano que fora estabelecido antes mesmo da criação. Por exemplo, a Bíblia tem várias citações a respeito disso, e eu gostaria apenas de ler uma, porque nós não podemos fugir tanto do nosso assunto, e isso está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Essa é uma das citações que a Bíblia nos traz a respeito deste plano redentivo de Deus que ele estabeleceu em Jesus Cristo, que é também o modelo, que Deus usou para nos criar conforme a sua imagem e semelhança. E isso porque, como eu já disse, uma pessoa que não tem a capacidade de fazer o mal não pode ser considerada boa. Então, neste caso, Deus é bom porque ele escolheu ser bom. E ele nos criou com a mesma capacidade. Tudo que nós temos, como nós já dissemos, é porque recebemos de Deus. E claro, muitas das coisas que nós escolhemos fazer, Deus escolheu não fazer, mantendo o seu amor e a sua santidade. Amor escolhido e vivido. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Está lá escrito em João, capítulo 15, verso 13. E também, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Lá em Romanos capítulo 5, verso 8. Ou seja,
Deus, dando prosseguimento ao seu plano, agora estabelecendo a redenção, ele escolhe, através do seu amor por nós, ser a própria redenção. Assim, concluímos que não era para acontecer a queda, mas como aconteceu, Deus a revestiu de uma glória muito maior para aqueles que escolherem e desejarem serem um com Ele. Lembra? A primeira base que nós temos para refletir a imagem e semelhança de Deus, como dissemos na aula anterior, é unidade, compromisso com a união, onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Uma coisa nunca mudou. A única maneira do homem refletir a imagem e a semelhança de Deus é estar ligado a Ele. Foi assim antes da queda e continua sendo assim. É impossível que alguém reflita quem Deus é através de sua vida sem estar ligado a Ele. Já dissemos que a primeira base para isto, agora eu estou repetindo, é a unidade, a união, que estabelece a plataforma para amor e santidade. Quem não tem compromisso com unidade não pode também refletir amor e santidade. Amor e santidade são os principais atributos que revelam Deus para nós e através de nós neste mundo. E santidade, esta palavra, este assunto com as suas variedades e variações, aparece no Antigo Testamento mais de 830 vezes. Esse atributo santo, santidade, chamado a refletir a santidade de Deus, é repetido no Velho Testamento. E no Novo Testamento, mais de 260 vezes ele aparece também. Então, um assunto que é exaustivamente repetido é porque é extremamente importante. Fomos criados para vivermos em amor e santidade. Essa é a nossa estrutura. É por isso que o pecado nos causa tantos males. Nós não temos estrutura para o pecado. A nossa estrutura, como nós fomos criados, é para amor e santidade. Então nós vemos, por exemplo, lá em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, que diz assim como nos escolheu nele, ou seja, em Jesus, no Filho, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, ou seja, sem nenhuma mancha. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É o que Paulo nos diz em Efésios 1, versos 4 e 5. Ou seja, aqui Paulo está se referindo a essa estrutura com a qual nós fomos criados para refletirmos o caráter de Deus, especialmente o amor e a santidade. Não existe santidade sem amor. Santidade é a apresentação de amor. Esses atributos são como faces diferentes da mesma moeda. A medida da santidade de uma pessoa é a mesma medida do amor que essa pessoa tem e vice-versa. Então, ninguém vê amor. Amor é uma atitude, mas ver os atos que o amor produz, isto é a santidade. E é isso que representa quem Deus é aqui neste mundo. Eu, você, cada cristão, cada criatura que foi nascida de novo, ou seja, a igreja precisa refletir esses atributos aqui no mundo. Santidade e amor não eram para ser o resultado de uma vida piedosa, como muitas vezes nós vemos hoje.
Então nós atribuímos, nós ligamos, né, esses atributos a uma vida piedosa, a alguém que é realmente apaixonado por Deus, por Jesus e abdicou de todos os direitos da sua vida para viver para Deus. Mas a realidade é que nós fomos criados para isso. Paulo, ele menciona essa situação em Efésios capítulo 2, verso 10, que ele está ali discutindo, né, a graça da salvação, e ele diz no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, todas as virtudes que nós vemos ser derivado de amor e santidade é a base, é a plataforma, é o caminho que Deus preparou de antemão, antes de criar o homem, né? Para viver daquela forma. Então, é desta maneira que nós podemos e devemos buscar viver neste mundo. Vemos na Bíblia, meus irmãos, uma relação de muitos que, mesmo depois da queda, viveram conforme o padrão original, ou seja, ligados a Deus, e porque eles estavam ligados a Deus, eles refletiram, através de suas vidas, para as suas gerações, a imagem e semelhança de Deus, especialmente esses atributos de amor e santidade. Gênesis capítulo 5, verso 24, nós vemos a história de Enoque. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Não tem nenhuma citação de qualquer pecado que Enoque tenha cometido. Apenas diz que ele andou com Deus e ele deve ter agradado a Deus de tal forma que Deus o tomou para si, né? Então, com certeza, Deus tinha algumas razões para fazer isso. Não foi uma atitude muito comum, nós não vemos isso se repetindo na Bíblia, assim, né, como uma coisa comum. Então, isso foi uma ação fora do normal, né? Eu, conjecturando, né, com os meus pensamentos, eu penso que isso aconteceu para que Deus tivesse um exemplo de que ele não havia errado ao criar o homem, né? Mesmo depois da corrupção do gênero humano, relatado no capítulo 6 de Gênesis, Deus viu que não era um absoluto, que não estava totalmente perdido. Enoque era um exemplo disso e Deus o tomou para si. Mas não é só Enoque. Nós vemos logo em seguida, ainda no capítulo 6, a história de Noé. Noé achou graça diante do Senhor. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Isso está a história lá de Noé. E Deus, claro, usou Noé, né, para recomeçar, deu um restart em tudo aquilo que ele havia criado, em toda a criação, os animais e tudo mais. Deus teve que dar um reinício, né? Uma recriada em tudo aquilo. E ele usou Noé, e através de Noé, preservando cada exemplar das espécies que haviam sido criadas para repovoar a terra, né? E depois disso, depois do dilúvio, nós vemos alguns outros exemplos muito interessantes. Por exemplo, Jó. Jó, nós temos que entender que Jó provavelmente viveu antes de Abraão ou foi contemporâneo de Abraão, né? E no capítulo 1 de Jó começa assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Gente, essas são as características de alguém que vive em amor
e santidade. Agora, não é só Jó. Nós vemos bem depois de tantas histórias que aconteceram. Está escrito lá em Lucas capítulo 1, verso 6, a história de Zacarias e Isabel. E diz, ambos, ou seja, Zacarias e Isabel, eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos do Senhor. Gente, este casal, já avançado na sua idade, eles mantiveram uma vida de integridade, uma vida de retidão, de santidade diante de Deus e vivendo diante de todo o povo. E Deus faz menção. Agora, não são poucos, a lista é grande. Poderíamos citar Samuel, Daniel, os profetas, que nós lemos a história deles, né? Os relatos deles na palavra, ou seja, homens e também mulheres que se colocaram numa posição de amigos de Deus. Agora, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não. Isso está lá em Amós capítulo 3, verso 3. Ou seja, para Deus andar com essas pessoas, significa que estas pessoas estavam dentro do contexto de amor e santidade que Deus vive. Então Deus se sentia à vontade de estar com eles, de falar com eles, de dirigir a palavra diretamente a eles, como ele fez com Abraão, como ele fez com Moisés e tantos outros que a Bíblia nos cita, né? A lista é grande e nós poderíamos até procurar aumentar essa lista. Agora, isto não é apenas para eles, mas para todos nós. Eu não estou dizendo com isso, meus irmãos, que essas pessoas não tenham cometido algum pecado, mesmo que a Bíblia não cite qualquer deslize ou transgressão destes, a Bíblia também nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está lá em Romanos capítulo 3, verso 23. Então, nós com isso podemos concluir que a única pessoa que viveu, que passou por este mundo e realmente não tem registro, não tem nada que aponte que tenha cometido qualquer pecado, foi Jesus. Ele, o segundo Adão, como ele é apresentado por Paulo, é o único que nós poderíamos com certeza absoluta dizer, afirmar, Jesus nunca pecou. E é também por isso que ele é o único que realmente se encaixa nesta citação que João Batista teve. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, ele é o sumo sacerdote, ele é a propiciação, o próprio sacrifício para redenção, redimir a humanidade, né? Jesus é o único que nós poderíamos citar e que a Bíblia nos aponta que não tenha caído em nenhum pecado. Esse é o chamado de Jesus, o segundo Adão, para todos nós. A redenção através da cruz é voltarmos ao plano original, ou seja, ter o caráter de Cristo formado em nós. E isto começa com a morte. Então, já que o pecado entrou no mundo e com ele a morte, a redenção, o voltar ao plano original, começa com a morte. Paulo nos ensina sobre isso, nos admoesta dentro desta doutrina no capítulo 6 de Romanos, e eu quero ler do verso 1 até o verso 4, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum.
como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a redenção, ou seja, o voltar ao plano inicial, original, significa agora que temos que passar pela morte, porque quem morreu, justificado está do pecado. Então, nós morremos com Cristo, só que esta morte é uma morte escolhida. Nós, não é uma questão literal, mas é na realidade prática. Nós abrimos mão da nossa vida, dos nossos direitos, da nossa vontade, da nossa independência para ressuscitar como nova criatura, plano original, agora com o objetivo de refletir a imagem do nosso Criador, aquele que nos forneceu o nosso DNA de vida, ser um reflexo de Jesus aqui. A vida que começa na morte tem por objetivo revelar o caráter de Deus, o amor e a santidade de Deus através de cada cristão nascido de novo. É isso que nos mostra o princípio da oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que nós mencionamos no início dessa nossa reflexão. O Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja através de mim, no que eu falo, no que eu faço, em como eu vivo e em como eu me relaciono neste mundo, né? E Paulo, ele incorporou isso, trouxe essa responsabilidade para si, e ele cita isso em várias ocasiões, em várias cartas, mas em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em outras palavras, ele estava dizendo: olhem para mim, imitem a mim, porque se vocês estiverem imitando a mim, estarão também imitando a Jesus Cristo, porque eu, Paulo, estou imitando a Jesus. Ele não tinha receio de se colocar como evidência, ao contrário daquilo que nós ouvimos hoje, né? As pessoas dizendo: olha, não olha para mim não, eu sou homem, eu sou falho, olha para Jesus, olha, eu erro. Isso é uma maneira de tirar de sobre si a responsabilidade de refletir a imagem de Deus. E não é isso que a Bíblia nos mostra. Paulo já anuncia isso de uma maneira clara, mas não é só isso, né? Ele diz que Deus, ele requer isso de nós. Efésios capítulo 5, verso 1 e 2 está escrito: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, está nos convocando para sermos imitadores de Deus como seus filhos. É como alguém estivesse dizendo: tal pai, tal filho, tal pai. Ou seja, um reflexo de quem Deus é, nosso Pai, através de nossas vidas, seus filhos aqui neste mundo, né? Pedro também fala sobre isso, e lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, Deus, Cristo Jesus, dizendo: imitem a mim, reflitam através de suas vidas a minha santidade. E, gente, isso é extremamente importante. Como, por exemplo, Hebreus capítulo 12, verso 14 também nos diz: segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu tenho perguntado algumas vezes a irmãos, especialmente quando eu tenho a oportunidade de ensinar sobre essa matéria, e às vezes eu provoco para saber a reação dos alunos, né? E eu digo, você é santo? E sabe que a maioria das vezes há um silêncio, as pessoas têm medo de responder isso. Alguns pensam que se eles respondem, eu sou santo, aí eles estão sendo orgulhosos. Sabe, esses que são chamados de santarrão, crentão. Não é isso. A verdade é que se eu não sou santo, eu não estou tendo o Espírito de Cristo em mim, porque o Espírito que ele fez habitar em mim é santo. É o chamado de Espírito Santo. E eu preciso refletir isso. Então, quando alguém tem dificuldade de responder, eu pergunto, então você não é santo? Então, está na hora de você aceitar Jesus e ser santificado por ele. Porque o que é ser santo? Ser santo significa estar comprometido em amar e refletir a verdade de Deus através de nossas vidas, através de atos amorosos. Isso é santidade. Você então tem pecado? Eu tenho pecado. Então você não foi perdoado? Você não foi redimido? Porque redenção significa ex-pecador. Então, eu sou pecador porque tenho a capacidade de pecar, mas eu devo pecar? Não. João, na primeira carta de João, capítulo 2, ele começa dizendo, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, não é o normal que um crente viva pecando, de jeito nenhum. Ele diz, não pequeis, mas se, todavia, tem uma porção de reticência aqui, alguém, não é todos, pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele nos liberta dos nossos pecados, não é para que a gente viva caindo no pecado, é para que nós andemos ligados a ele. Este é o plano que Deus tem para todos nós, para toda a igreja. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais vemos essa realidade escrita nas Escrituras. Porém, se nós não crermos que isso seja possível, eu já conversei com muitos cristãos que eles acham que isso é uma ideia utópica, que é impossível você ser santo. É impossível. Então, realmente, fica muito difícil. Se nós não cremos que isso seja possível, se nós nos vemos como sinônimos de fracasso, corrupção, maldade, se olhamos para as citações bíblicas como sendo utópicas, citações bíblicas como diz, sede perfeito como Deus é perfeito, sede santos como eu sou santo, sede imitadores de Deus como filhos amados, ande em amor como ele nos amou. Então, se isso é uma utopia, nós estamos sendo ludibriados por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas a verdade é que nós temos que mudar esse paradigma na nossa mente. Nunca vamos nos ver como alguém que reflete ou que seja capaz de refletir o amor e a santidade de Deus, se nós não cremos que isso seja possível, que se nós não cremos que Deus nos chamou para isso, se nós não entendermos que não temos a estrutura para o pecado, nós nunca vamos aceitar, nunca vamos buscar isso, não vamos crescer na nossa vida, na nossa fé, no entendimento de que eu preciso buscar, refletir o caráter de Deus na minha vida, como homem, como pai, como marido, como irmão, como alguém que vive e deve refletir através nos meus relacionamentos quem Deus é aqui neste mundo. Precisamos, meus irmãos, entender que Deus, nosso Criador,
não mudou de plano. Ele nos fez como Ele é. Temos em nós o DNA do Criador, chamados para viver nele, por Ele e para Ele. É assim que glorificamos o seu nome. Então, nós podemos concluir esta série, Imagem e Semelhança, entendendo compromisso com comunhão ou unidade, amor e santidade é o que nos torna imagem e semelhança de Deus. E Deus espera que nós vivamos assim. Agora, como no início, só podemos refletir a imagem e a semelhança do Senhor se nos mantivermos ligadinhos a Ele, como no plano original. Quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem o criou, homem e mulher os criou, macho e fêmea, ou seja, homem e mulher refletem ou foram criados para refletirem quem Deus é, a sua unidade triuna, como também o seu caráter de amor e de santidade. Agora, não tem jeito de fazermos isso, a não ser que mantivermos a mesma plataforma com a qual Deus criou o homem, para viver com ele, para ser uma extensão dele. Deus é aquele que proporciona a vida, ele é o sustentador da vida. E fora de Deus, ou seja, o caminho da independência, não tem como produzir isso. E nós vemos isso, e eu quero encerrar assim, em João, lendo João capítulo 15, versos de 1 a 10, que resume bem essa realidade. Diz lá a palavra: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então esse texto, ele reflete diretamente essa comunhão, ou seja, esta unidade, como também o amor, a santidade, o produzir fruto, meus irmãos, é refletir essa imagem e semelhança de Deus através de nossas vidas. Nós, como foi a intenção de Deus, somos o reflexo, a extensão do nosso irmão mais velho neste mundo, Jesus Cristo, em quem nós fomos criados, a imagem de quem nós fomos criados, e devemos refletir o seu caráter, o seu amor e a comunhão que ele tem com o Pai e com o Espírito Santo.
Então, meus amados, esse assunto é maravilhoso e nós devemos prosseguir. Mas para este mês, é isso que nós nos propusemos a refletir e a compartilhar. Então, tivemos 4 reflexões neste mês a respeito deste assunto. Um foi a extensão do outro e nós estamos concluindo hoje com isto. O assunto sobre amor e santidade já foi ministrado por mim mesmo em outras sessões e ainda estão disponíveis no YouTube, se alguém quiser checar, né? Mas é um assunto maravilhoso e que nós, mais do que nunca em toda a história, precisamos incorporar na nossa vida. Fomos chamados para refletir a imagem e semelhança do Senhor neste mundo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelos exemplos que nós temos e pela maneira como o Espírito Santo tem nos chamado a sermos uma extensão de quem o Senhor é neste mundo, para que as pessoas possam nos ver e ter uma revelação do amor e da santidade de Deus através de nossas vidas. Eu oro, Senhor, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a realmente incorporar essa verdade, a não ver, não pensar que as Escrituras são ensinamentos utópicos, impossíveis de serem alcançados ou praticados. Não é essa verdade. O Senhor nos chamou para vivermos exatamente essa realidade neste mundo. Nós fomos tirados deste mundo, nós fomos comprados pelo Senhor, nós fomos transportados do reino das trevas, ou seja, do reino caído, para o reino do Filho do seu amor. Nós tivemos as nossas transgressões redimidas, perdoadas, nós fomos perdoados e agora, nascidos de novo, novas criaturas. Ajuda-nos a viver essa realidade, refletindo o teu caráter, o teu amor, sendo pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores, maridos melhores, esposas melhores, pais melhores, irmãos melhores, filhos melhores, Deus, melhores cidadãos, pessoas que refletem o teu caráter, o teu amor e os valores do reino eterno e santo do nosso Senhor através de nossas vidas neste mundo. É o que nós te pedimos e oramos. Espírito Santo, impulsione-nos a continuar crescendo em ti para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que você progrida, prossiga, meditando, refletindo sobre este assunto, o que significa ser imagem e semelhança de Deus. Amém.